Vamos à nossa live agora, mais uma, da Bíblia do Expositor, capítulo 10 de Êxodo. Ainda tratando das maravilhas de Deus, as pragas que ele trouxe para o Egito, para julgar o seu povo e libertá-lo da escravidão. Ainda dos anos de 1491 a.C., e vamos tratar aqui sobre as maravilhas de Deus. Uma delas hoje é os gafanhotos, as trevas e somente. Gafanhoto e trevas. A nossa Bíblia do Expositor, as explicações dos versículos expostos. Amém? Vou ler bem lentamente para você acompanhar cada explicação de cada versículo. Então vamos lá. Capítulo 10. Os gafanhotos. Que diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó, porque eu tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer no meio deles estes meus sinais. Aí ele vai explicar este versículo 1. Deus utilizou a teimosia do monarca para revelar o seu poder, como é mostrado aqui em Faraó. Se uma pessoa se empenhar a resistir a Deus, o Senhor lhe concederá a habilidade para resistir ainda mais. Se ela quiser a justiça, Deus lhe concederá mais justiça. Mateus, capítulo 5, verso 6. E continuando no versículo 2. E para que contes aos teus filhos e aos teus netos as coisas que eu fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibam que eu sou o Senhor. Explicação: Deus fez tão grandes coisas nesta situação que o Espírito Santo falaria constantemente deste tempo em particular nos próximos séculos. Alguns salmos declaram este fato. Aí entra os salmos que relataram este fato que aconteceu no Egito, que são nos Salmos 78, verso 105, não, aqui ele está falando que realmente é Salmo 78, Salmo 75, Salmo 106, Salmo 68, versos 6 e 7, Salmos 77, versos 14 a 20, Salmos 81, versos 5 a 6, Salmos 124, verso 1 a 3, Salmos 135, verso 8 a 9, Salmos 136, verso 10 a 15. Por que é importante falar sobre as referências? Essas referências, não só para enriquecer a explicação, mas para você provar que depois que aconteceu isto, o salmista lembrou do que Deus fez com esta nação do Egito e fez a questão de registrar que realmente aconteceu e foi real. Mas por que eu estou falando isso para você? É para você tirar da sua cabeça a ideia de que isto aqui, o Antigo Testamento, ele não serve mais para mim e nem para você, e que foi escrito por homens. Entende? Não foi escrito por homens, foi toda a Bíblia, ela tem uma mensagem central, ela foi escrita por homens usados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o próprio Deus a escreveu. Então aqui você tem que tirar todos os ensinamentos e aplicar na sua vida pessoal. Você pode tirar este ensinamento agora de Faraó, que ele resistiu a Deus e só trouxe mal a ele. E trazer para a sua vida que se você resistir a Deus, todo o mal, o pecado que você atua todos os dias, só vai trazer mal para você. E quando você se arrepende e busca justiça, mais justiça Deus vai trazer para você. Todo o mal da sua vida vai sair. E você vai viver em abundância, vida abundante. Entende? Então é dessa forma que devemos ler, aplicar e praticar a palavra de Deus.
tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, porque ela é a boca de Deus falando para mim e para você. Seguindo no versículo 3. Então vieram Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando não quererás te humilhar diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Era a 7ª e última vez que Deus falaria esta exigência. Este versículo apresenta também a grande questão que Deus sempre propõe à raça humana: quanto tempo recusarão humilharem-se diante de mim? Uma pergunta. Versículo 4. E se ainda recusa deixá-los ir, eis que eu trarei amanhã gafanhotos em teus termos. Deus disse amanhã com o uso da misericórdia dele, que não era para aquela hora, era para Faraó pensar durante a noite, que no amanhecer do dia ele poderia se arrepender. Você fala amanhã, né? Aí ele vai explicar. O deus Serapis era cultuado pelos egípcios, que acreditam que o mesmo o protegia dos gafanhotos. Esta 8ª praga golpeou esta crença. Versículo 5. Os quais cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o que escapou, o que ficou do granizo comerão deste modo toda a árvore que lhes produz fruto no campo. Ele explica. Em outras palavras, o Egito, para todos os propósitos, será completamente destruído. Verso 6. E encherão as tuas casas e a casa de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, qual nunca viram os teus pais, nem os teus avós, desde que eles foram sobre a terra até hoje. E Moisés, voltando-se, saiu da presença de Faraó, explicando em outras palavras, Moisés nem esperou uma resposta de Faraó. Verso 7. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando nos tem que ser este homem por laço? Deixa aí a estes homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Isso os servos de Faraó falando para ele. Aí explica aqui embaixo. Este versículo declara pela primeira vez que os oficiais de Faraó interviam e pediram a Faraó que se rendesse. Versículo 8. Então Moisés e Arão voltaram a ser chamado ante Faraó, a qual lhe disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? E ele explica: não havia motivo algum para esta pergunta, levando-se em conta que as exigências tinham sido bem claras no passado. Todos os que pertenciam a Israel iriam. 9. E Moisés respondeu: temos que ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com nossas ovelhas, e com nossas vacas. Temos que ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Todo crente tem que pedir e rechamar a salvação de toda a sua família, sem excluir ninguém. Isso é verdade, isso é fato, né? Todo crente tem que pedir a rechamar a salvação de toda a sua família, sem excluir ninguém. Verso 10. Então ele, Faraó, disse-lhe: assim seja o Senhor convosco. Como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante de vossa face. Explicando. Essa essência a Faraó, em essência, o Faraó que se achava um Deus, desafia Jeová. Que ação tão nécia foi esta. O mal não estava diante de Moisés e de Arão, e sim diante de Faraó. Verso 11. Não será assim. Vão agora vós os varões e sirvam ao Senhor. Explica. O terceiro acordo é proposto por Faraó. Ele deixará aí os varões para oferecer sacrifício ao Senhor, mas não as esposas e os filhos.
Por isto, o versículo, por isto é o que vós demandastes. E os expulsaram da presença de Faraó. Aí ele explica esse restante do versículo. Despedidos com hostilidade. Verso 12. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito para trazer o gafanhoto, a fim de que subam sobre o país do Egito e comam tudo o que o granizo deixou. Explicando. A misericórdia rejeitada, que ele disse: amanhã trarei para o teu país a praga. A misericórdia rejeitada, este amanhã, sempre é sem exceção alguma, traz juízo. Aleluia. Toda misericórdia de Deus, sem exceção, ela vai trazer juízo. Porque é uma pausa que Deus dá para a pessoa se arrepender. Verso 13. Então Moisés estendeu a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre o país todo aquele dia e toda aquela noite. E pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Explica o fato de o vento soprar durante todo o dia e toda a noite. Já deveria ter sido uma advertência para o faraó. Entretanto, como foi dito, quem quer resistir a Deus tem sua resistência a ele fortalecida por Deus. Aleluia. Porque é ele que domina os homens. Ele amolece, ele endurece. Ele fere, ele cura. Ele abate e ele exalta. E subiram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e se assentaram em todos os termos do Egito, e tão grande número que estes eram destes, não houve tantos, nem haverá depois. Explicando. Quando os gafanhotos tivessem terminado, não ficaria coisa verde no Egito. Isso descreve a terrível devastação do pecado. Aleluia. 15. E cobriram a face de todo o país e se obscureceu a terra. E consumiu toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que tinham deixado o granizo. E não ficou coisa verde com árvores, nem erva do campo por toda a terra do Egito. Se os oficiais do faraó pensavam que o Egito seria destruído, no verso 7, agora eles tinham certeza de que o país estava completamente destruído. Verso 16. Então o faraó fez chamar às pressas a Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Ele dá uma explicação aqui. Quantas horas ou dias os gafanhotos infestaram o Egito antes que Faraó os chamasse? A Moisés e Arão não nos é dito. Entretanto, provavelmente levou somente umas poucas horas para chamarem apressadamente Moisés e Arão de volta. Todo pecado, direta ou indiretamente, é dirigido contra Deus. É uma afronta à sua santidade, à sua justiça e ao seu ser mesmo. É a destruição de todo bem. Interessante, viu aí? Toda resistência contra Deus é um pecado contra a sua santidade, porque ele é tudo. Contra a sua justiça, contra a sua santidade, tudo isto, toda resistência do homem contra Deus, trará mal para ele mesmo. Ele tirará da sua vida todo o bem que está sobre ele, por causa de quê? Do pecado. Verso 17. Mas rogo agora, pois que se perdoes o meu pecado somente desta vez, e que orem ao Senhor vosso Deus, que retire de mim somente esta morte. Explica. O monarca pronunciou as palavras corretas. Entretanto, de novo, sua confissão era uma confissão de boca superficial. A única resposta ao pecado é a cruz de Cristo, ou seja, arrependimento genuíno, aceitando Jesus, renunciando a sua vida, confessando com a boca, crendo no coração. Crendo para a salvação, confessando para a salvação e crendo no coração para a justiça. Verso 8. E Moisés saiu da presença de Faraó e orou, pediu ao Senhor. E o Senhor
Voltou um vento oriental fortíssimo e tirou o gafanhoto e o lançou no Mar Vermelho. E nenhum gafanhoto ficou em todo o termo do Egito. Explicação. Assim como o Senhor tirou todos os gafanhotos que estavam destruindo o Egito, ele tira todo o pecado e seus feitos. O requisito é que confiemos plenamente em Cristo e no que ele fez por nós na cruz. Hebreus, capítulo 10, verso 12. 20. Mas o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Explica. Dizemos de novo que a quem quiser resistir ao Senhor é proporcionado mais resistência da parte do Senhor. Aleluia. Vamos agora para o versículo 21, falar das pragas das trevas. Então, o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito. Trevas tais que se possam apalpar, tocar nelas. E a nova praga, a qual rouba dos egípcios o seu Deus supremo, o sol, e prova que só Jeová é Deus. O sol foi adorado pelos egípcios sob o título de Ra. De fato, o nome Ra vem de forma bem visível no início do título dos reis. Em Faraó temos Ra. Ra significa o sol, que indicava que o faraó era Deus, que Deus patético ele era, né? Que Deus patético ele era. Verso 22. E estendeu Moisés a sua mão para o céu, e houve densas trevas durante 3 dias por toda a terra do Egito. Explica. Moisés estendeu as suas mãos para o céu, significando que Deus tinha completo domínio e não o homem. Não importa o que o homem diga ou faça, o céu sempre terá a palavra final. 23. Nenhum via o seu próximo, nem ninguém se levantou do seu lugar em 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Explica. Em Gósen havia luz. Isto foi literal. Entretanto, também era a intenção do Espírito Santo, que isso simboliza a luz espiritual que os filhos de Israel tinham, o qual os egípcios não tinham. Aleluia, glórias a Deus. A luz que você tem, o mundo não tem. Egito significa o mundo pecaminoso. Egito significa o mundo espiritual, que não tem luz, mas você tem a luz de Cristo. E por onde você passa, Deus ilumina o seu caminho. Tudo para você é claro, tudo para você é visível, porque Deus é a luz que te ilumina. Aleluia. Verso 24. Então o faraó fez chamar a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor somente, fiquem as vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Explica agora. Era a 4ª proposta do faraó para um acordo. Ide, sacrificar ao Senhor, vosso Deus, na terra. B. Sacrificai ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Porém, não vão muito longe. A primeiro acordo está em Êxodo capítulo 8, verso 25. Esse segundo acordo, B, sacrificai ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Porém, não vão muito longe. Êxodo capítulo 8, verso 28. C. Ide agora vós, os varões, só os varões, e servi ao Senhor. Êxodo, que estamos lendo agora, 10, verso 11. E agora esse último acordo, né? D. Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas. Este versículo, Êxodo capítulo 10, verso 24. 25. E Moisés respondeu: tu também nos entregarás sacrifícios de holocausto. A cada resistência de Faraó, mas Deus, na sua resistência, resistindo a ele, pedia mais coisa dele. Como agora. Tu também nos entregarás sacrifícios e holocaustos, que sacrifica ao Senhor nosso Deus.
Entende? Eles já estavam dando sinal, já estava dando sinal para Faraó que eles não iriam sair de mãos vazias, como foi prometido a Abraão. O primeiro sinal está aqui. Tu também nos entregará sacrifícios e holocaustos que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Ó, já estava tirando já alguma coisa do Egito para levar para lá. Ou seja, Deus já estava dando sinal que eles não iam sair de mão vazia. A gente vai explicar bem aqui, ó. Moisés rejeitou a oferta furada de Faraó e, além disso, exigiu que o Faraó provesse ovelhas para os holocaustos. Aleluia! Glórias a Deus. O nosso gado irá também conosco. Não ficará nem uma unha. Aleluia! O crente não deve permitir que Satanás tenha parte em nenhuma de suas posses. O que é isso? Quando você sai do mundo, que é o Egito, e vem para o deserto, que é o começo da vida cristã, aleluia, esqueça tudo o que você deixou no mundo e venha para Jesus. Não deixe Satanás tomar posse daquilo que é seu. Não deixe. Uma vez crentes, tem que ficar sempre na luz de Cristo. Porque se você olhar para trás, você vai estar dando aquilo que você tem de posse, que Deus te deu para o inimigo. Então, quando você vem para Jesus, esqueça tudo o que você deixou para trás. Porque o que ele vai acrescentar é da vida abundante em diante para frente, da nova vida, nova criatura para frente, né? É por isso que ele dá essa alerta a nós, que o crente não deve permitir que Satanás tenha parte em nenhuma de suas posses, porque deles temos que tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Aí vai explicar. A declaração deste versículo assinala uma verdadeira lição para todos os tempos. O segundo passo na vida espiritual não é revelado até que se dê o primeiro. João capítulo 7, verso 17. O Egito tem que ser deixado. Este é o primeiro passo antes que a natureza da adoração espiritual, que é o segundo passo, possa ser aprendida. Deixe tudo para trás e adore a Deus. Mas, verso 7. O Senhor endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-lo ir. E disse-lhe Faraó: retira-te de mim, guarda-te que não vejas mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. O Faraó falou para Arão e Moisés. Às vezes ele falou só para Arão, para Moisés. E ele vai explicar aqui. A resposta do Faraó indica uma ira violenta. Verso 29. Moisés respondeu: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. E vai explicar. Em geral, acreditava-se que Moisés não saiu da presença de Faraó com estas palavras em particular, mas que continuou dirigindo-se ao monarca por um pouco mais de tempo. Na realidade, as últimas palavras de Moisés ao partir foram aquelas dadas no versículo 4 aos 8, no capítulo seguinte, né? É o capítulo 11. Então aqui a gente fica neste capítulo 10 e prosseguiremos no capítulo 11 nessa Bíblia do Expositor, tá bom? Que este dia é 1º de março de 2025. 60 dias de leitura, um capítulo por dia. 1º de março, 1º de março, capítulo 10 de Êxodo, 60 dias de leitura. Até a próxima, se Deus quiser.